Hola, hola a todos, hola a todas. Gracias por estar acá. Enorme gratidão por estar aqui comigo e hoje com Patrícia do Santuário Vale da Rainha. É um enorme prazer, enorme honor poder estar aqui com ela. Um santuário que resgata animais, que dá para eles um hogar, dá para ellos albergue, los curan y les dan el principal eh, ingrediente que tiene que tener la vida. O principal, eh, a coisa principal que tem que ter a vida é o amor. E é para mim uma enorme, enorme honra estar com ela aqui, porque eu entendo que os animais devem ser muito mais cuidados, amados, respeitados. Y tenemos que tener conciencia de eso, enorme conciencia de que ellos pertenecen a esta tierra y son tan dignos como nosotros. Debemos tomar conciencia en nuestra alimentación, en la disciplina, en el espacio que ellos tienen. En fin, son tan hermanos como todos nosotros. Para mim um enorme prazer ter a Patrícia hoje aqui. Para mim é realmente um enorme prazer. Vou ver se está ela aqui comigo. Patrícia, querida. Como vai? Que alegria que deu certo. Muito feliz, Marcelo, muito feliz de estar aqui com você. Você sabe que tanto o Vitor quanto eu, a equipe do Santuário, Sebastiãozinho, mestre, a gente tem grande amor por você, amor fraterno por você, muito respeito pelo teu talento. Então, poder estar aqui juntos, sabe, realmente, ou seja, compartilhando e falando a respeito desse amor que move a gente, como você disse, que é o maior ingrediente que a gente precisa na nossa vida, é realmente uma grande honra para nós. Então, muita gratidão da gente poder estar aqui. Patrícia, que bom estar aqui contigo. Mando um abraço enorme para o Vitor, para todo mundo lá, meus irmãos adorados. A gente espera que uma hora você possa estar aqui e quem sabe, eu vi que ontem no teu aniversário você estava viajando por aí, tomara que em algum momento você possa viajar para cá também. Eu aproveito para deixar os nossos desejos de feliz novo ciclo. Eu espero agora, neste próximo ano, estar lá. Eu estou viajando por aqui agora, né, no Uruguai mesmo. Ainda não saí do país, mas eu espero aí, o ano que vem, eu estou intencionando a ir para lá. Eu tenho muita, muita vontade de estar lá com você. Aí Será bem compartilhando. recebido. É, Será bem recebido. eu sei que sim, eu sei que sim. Mas está aí colaborando, ajudando, compartilhando isso que Patrícia faz com os animais e toda a equipe de lá, voluntários, médicos, veterinários, né? Bom, Patrícia, contar aí, eu espero aí que você nos compartilhe isso aí, o santuário e tudo a força que vocês fazem com a Mãe Terra, né? Sim, sim, Marcela, agradeço por dar essa voz. Eu acredito que a gente precisa mais e mais abrir canais de comunicação, porque eu noto que a Mãe Terra, eu noto Isso. que os mestres animais, eles, de alguma maneira, eles se tornaram praticamente invisíveis. Então, cada vez que a gente fala, cada vez que a gente traz o assunto, cada vez que a gente disponibiliza esse tema
em um momento de rede social, no nosso canal, de novo, a gente leva a reflexão. Porque eu noto, Marcelo, que a vida ela anda tão corrida e ela tá tão desafiadora que a gente não se dá conta de que enquanto a gente não oferecer para o outro o que a gente quer para a gente não vai conseguir para nós tão pouco. Eu vou repetir isso. A gente tem buscado a felicidade para a gente. A gente tem buscado o amor para nós. E eu acredito que a grande sacada disso tudo, a grande questão que a gente não tem encontrado é porque a gente quer pra gente em vez de oferecer para o outro. Então, quando a gente começa a oferecer esse amor para o outro, quando a gente oferece essa solidariedade para o outro, essa fraternidade para o outro, a gente cria isso na Terra. Então, cada vez que a gente toca nesse assunto, é como se a consciência fosse expandindo para cada um de nós, a ponto da gente começar a considerar de novo os nossos irmãos. E óbvio que aqui a gente está levando essa conversa para a Mãe Terra e a gente está levando para o Mestre Animal. Mas a gente também, como ser humano, precisa ser mais humano também com pessoas. Porque a nossa humanidade, ela se perdeu a tal ponto do coração que a gente começou a, inclusive, entre nós, dá exemplo de egoísmo entre raças, por exemplo, entre gêneros, entre pessoas com diferentes posicionamentos políticos ou culturais. Então, isso tudo a gente precisa encontrar uma forma, de novo, de encontrar nossa humanidade, nosso coração. E para a gente encontrar isso, não é a gente ficar pedindo resgate para alguém amar a gente. É a gente se resgatar e voltar a amar. Então a gente oferece o amor e aí a gente conhece o amor. Em vez de ficar igual uma criança mimada, gritando para o universo que a gente precisa ser amado. Esse é um lugar que não vai levar a gente a nenhum espaço maior do que o nosso egoísmo. Então, eu agradeço por você abrir, ou seja, que realmente é muito importante que a gente fale da Mãe Terra, que a gente fale dos mestres animais e que a gente fale do ser humano, porque com o ser humano equilibrado, todos esses outros seres vivem bem. Essa é a grande questão, ou seja, a gente precisa realizar que a questão não é o mestre animal, a questão não é a Mãe Terra. Não é que a Mãe Terra está com um problema no clima. Não, é o estilo de vida do ser humano que está fazendo com que a Mãe Terra reaja de determinada maneira. Então não existe como falar de nada disso sem falar do ser humano. Então, outra vez, eu só tenho gratidão por você abrir o teu canal e convidar a gente para que a gente possa falar, discutir, trocar dessas experiências todas que remetem ao ser humano que cada um é. E aí provocar essa mudança na gente para a gente ver essa mudança no mundo. Sim, eu penso a mesma coisa. E aí falar, eu estava aí pensando, quando você estava falando, de que o universo atua dessa maneira, ação-reação. A mãe é uma energia, só é uma energia, e ela vai atuar como nós estamos atuando com ela, porque é causa e efeito, se diz. E é isso, gente, quando as pessoas tomamos consciência de que a nossa vida tem que melhorar para melhorar tudo, e não é que melhore a coisa de lá fora e o governo, e se nós tomamos consciência de que tiramos um papel na porta da casa, estamos ensuciando a rua, a nossa cidade, o nosso país, o nosso continente, o nosso planeta, estamos tomando consciência da totalidade. E aí estão os animais, estão as pessoas, está tudo. É uma no encontro estávamos falando isso da gratidão, né? Que não é só dizer muito obrigado, muito obrigada, é uma gratidão interna, é uma expansão de consciência. Sentir realmente que estamos no planeta e não temos de onde fugir se isso está em problemas. Exatamente. Não? Exatamente. E eu noto, sabe, Marcelo, quando você fala isso de dentro e fora, quando você fala de jogar o lixo, por exemplo, eu noto que quando a gente cria essa consciência, então, por exemplo, do lixo, isso vira um valor para mim. Dentro desse exemplo que você deu. Eu crio um valor que eu não vou mais jogar o lixo. Eu crio um valor que eu vou respeitar o animal. Eu crio um valor que eu vou respeitar a Mãe Terra. Eu crio um valor que aquele animal é um mestre, que ele pode me ensinar, e isso me remete à humildade. Eu crio um valor que eu quero construir um mundo melhor. O que acontece? Você tocou no governo também.
Com esses valores, eu vou escolher os políticos de uma forma diferente. Com esses valores, eu vou demandar de quem está perto de mim uma atitude diferente. Com esses valores, eu vou expor um novo modelo de vida. Então, ou seja, não existe como a gente separar, de fato, o dentro e o fora. O que eu acredito que está um pouco difícil para a gente entender é que, na verdade, a gente precisa mudar dentro. E eu noto que a gente ainda está iludido que a gente muda fora. E o mudar fora, ele sempre vem com um lugar de irresponsabilidade, onde a gente tenta mudar o outro. Agora, o outro a gente não consegue mudar, é a gente. Isso que dá trabalho, porque daí quando a gente vê tudo, então não é mais o outro que vai resolver, é a gente. E isso precisa de um salto na nossa consciência também, para que a gente se responsabilize e pare de andar realmente, ou seja, como se a gente fosse zumbi pela vida, esperando que algum ser superior resgatasse a gente. Então, ou seja, o resgate é de cada um. E aí, cada um se resgatando, isso tudo vai aparecer em volta da gente. E esses seres estão esperando, ou seja, esperando já praticamente sem vida. O que está acontecendo com a aridez da nossa terra, com as erosões, com o terreno árido de maneira geral, ou seja, a terra está deixando de ser fértil, as mudanças climáticas. Aqui na Bahia, esses dias, aconteceu um desastre de enchente. Aonde a gente olha no mundo, está acontecendo alguma coisa com o clima e a gente continua falando de tudo isso comendo churrasco, a gente, humanidade. A gente continua agora em dezembro agradecendo Deus, a deusa, os santos e em cima da mesa uma matança, um assassinato. A gente continua falando para as nossas crianças que a gente precisa de uma sociedade que fale a verdade, que seja sincera. E a gente mente para as nossas crianças da onde vem a comida que elas estão comendo, porque se as crianças soubessem que elas estão comendo mestres animais mortos, elas não comeriam. Então, como é que a gente vai fazendo tudo isso se a gente não mudar dentro da gente esses valores? Eu acho que o que você comentou do trabalho, do serviço, do santuário, eu acredito que parte do nosso serviço seja remeter as pessoas, por inspiração, assim como a gente tenta ser remetido todos os dias, à verdade. E essa verdade é um lugar muito desconfortável, porque outra vez ela não é um problema do outro, ela não depende do outro, ela é com a gente. E eu acredito que também por isso que a gente aprecia tanto as tuas músicas e o teu talento, porque todas as tuas letras remetem a isso também. Quando você canta, você remete isso com a tua alma aplicada à tua voz, que é um pedido de desperta, desperta, desperta. E enquanto a gente não despertar, a gente vai ver tristeza e sofrimento e miséria em volta de nós, que refletem essa tristeza, miséria e sofrimento, a tristeza, miséria e sofrimento que existem dentro de nós e que a gente ignora. E ignorando, a gente procura prazeres que anestesiam a gente para a gente não sentir assim. Só que isso não resolve o problema. Sim, eu estou assim, perfeito, 100% contigo. Isso, eu estava pensando agora, a lei do espelho, né? Tudo que me perturba, me molesta do outro, está em mim. Temos que terminar com isso de que a culpa é do meu marido, do meu filho, daquele. Temos que olhar para dentro, gente. Não temos outro caminho. E eu estava aí olhando, porque eu sigo aí um físico que ele se chama Nassim Haramein, e ele estuda a física unificada, né? Estou falando aí para as pessoas que eles que não conhecem ele. Ele fala da unidade, mas do lado da ciência, já não é um tema esotérico nem místico, é verdade. Ele fala de que não temos para um lado para o outro, somos para diante, não, para fora e para dentro, como se fosse um fractal. Se nós não podemos crescer dentro, e uma metáfora dentro. Dentro é tudo o que eu tenho para mudar, para transformar, para tomar consciência de que a vida é um presente dado quando nós chegamos a este mundo. A vida é a verdadeira cerimônia e temos que tomar responsabilidade, temos que estar melhor como planeta, porque isso, não temos para onde ir.
Então já temos que deixar de culpar a Deus, ao universo, as coisas. Parece que sempre temos que curar. E a coisa é não curar, porque sempre, se temos que sempre curar, sempre estou enfermo, não sei se diz assim, Sim, temos sim, que doente, transformar a sim. mirada, temos que transformar a mirada, né? Temos que dizer, basta disso, terminamos aqui, vou trocar da forma de olhar as pessoas, de me olhar e tentar ir para outro lado. Temos que deixar de culpar, porque o universo sempre vai dizer, como ele sabe falar de si, se eu estou mal, vai dizer, ok, como a lâmpada do Aladino, é uma coisa assim, né? Mas isso, né, do que tu estava falando, de tomar consciência, é bem importante isso, Sim. bem importante. Você sabe, Marcelo, que essa questão da unidade, eu acredito que ela seja muito difícil da gente, enquanto humanidade, a gente entender, porque vamos supor, a gente vira e olha aquela pessoa que a gente não tem admiração nenhuma. E a gente fala, eu não sou a mesma pessoa que aquela. E a gente olha um mestre animal, a gente fala, como que pode ser tudo um se aquele ser está sentindo dor e aquela dor não me remete a nada? Como que eu posso olhar uma mestra árvore e imaginar que eu sou um com a mestra árvore? Isso é coisa, como você disse, chega a ser esotérico. Então, o que eu Claro. gostaria que a gente praticasse aqui, dentro desse conceito da física quântica, ou então da comprovação científica de que tudo é um, eu vou tentar dizer aqui que a matéria-prima é a mesma. Só que a gente está onde? A gente está na forma da matéria-prima. Então, quando o Marcelo coloca que a gente é unidade, eu gostaria que a gente pensasse na nossa matéria-prima. E o que a gente tem como identificação do ego, a gente fala que a gente é o quê? Eu, por exemplo, eu sou a Patrícia. Só que eu não sou a Patrícia, eu estou a Patrícia. E enquanto eu estou Patrícia, eu tenho um corpo que, na verdade, o meu espírito é fiel depositário. É um termo que a gente usa em português, não tenho a menor ideia como que a gente falaria de perto isso em espanhol. Mas, ou seja, eu estou cuidando desse corpo por uns breves anos. Mas ele também não é meu. Então, o que eu coloco aqui é como se fosse um salto de entendimento, a gente entender que a matéria-prima é a mesma. Então, por exemplo, agora, nesse instante, quando a gente pensa que existe respiração e existe ar, para eu poder falar, eu estou expirando. E cada vez que eu quero falar mais, eu tenho que inspirar e depois expirar. E essa mesma força está girando os ventos em algum lugar. E esses ventos estão fazendo a música tocar das folhas. E esse som das folhas é o mesmo som do tutu, tutu, tutu do meu coração. Então, essa matéria-prima, a gente precisa entender que é a mesma. Só que a identificação do nosso ego leva a gente a acreditar que a gente é quem a gente está. E enquanto a gente não der um passo para trás e ir para o conteúdo e sair da forma, se a gente não fizer isso, a gente vai viver num mundo de aparência. E aí, no mundo de aparência, a gente também tenta o tempo todo ser a melhor aparência que a gente pode ser. E aí que é o ego que ele fica louco. Porque para o ego ser a melhor aparência, ele não pode se aceitar. Porque cada hora a aparência tem alguma coisa melhor. Então, por exemplo, a aparência de maneira geral, a melhor aparência é o do jovem. Então o ego já fica louco que ele está envelhecendo. E o que ele vai fazer que ele está envelhecendo? O que ele vai fazer com os cabelos brancos? O que ele vai fazer com o corpo que cai? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer com tudo isso? Então a primeira coisa é sair da aparência. Sair desse lugar onde é tudo aqui mutante. O que é que não muda? Aí que está a unidade, aí que está o absoluto. Antes disso, a gente está no relativo. Eu quis tomar, sabe, Marcelo, para falar um pouco disso, porque eu noto que quando a gente fala de ser um com o mestre animal, de ser um com a mestra árvore, de ser um com o oceano, as pessoas ficam falando, nossa, que bonita essa ideia, mas eu não tô, porque não é na forma. É É verdade. nessa matéria-prima. Só que a gente se esqueceu quem a gente é. E aí, quando a gente fala a respeito disso, a gente de repente começa a falar: nossa, eu tô aprendendo alguma coisa. Ninguém tá aprendendo nada, a gente só tá lembrando. Isso. Sim, sim. Eu queria falar disso e você falou da mesma coisa. Eu ia falar, se pensamos um pouquinho e pesquisamos, tudo é a mesma matéria-prima, né? Tudo é átomo, tudo é matéria. E, e se damos mais um passo, né?
tudo é conceptual, tudo são palavras mal, bem, democracia, ditadura. E o que vamos fazer com tudo isso? O propósito que colocamos. O propósito, quando cozinhamos, quando cantamos, a coisa é tomar consciência de que eu só sou uma experiência. Quando eu gosto daquilo, quando eu não gosto daquilo, e que eu é difícil às vezes me expressar em português, mas a Fala em coisa é espanhol que daí a gente vai encontrando. Fala qualquer coisa, a gente vai fazendo lo que alguma coisa. quería pensar era que es bien importante comprender que todo lo que acontece en mi vida es una experiencia y aquello que me perturba, que me incomoda, es una experiencia. Si lo tomamos como eso me dói, isso me dá alegria, são só experiências que gosto ou não gosto, mas são coisas para experimentar, mas a culpa não tem a culpa as outras pessoas, as situações que tenho, Deus, o universo. Eu tenho meu trabalho aqui na Terra de lembrar, de descobrir, de transformar, e não é esoterismo, como diz Patrícia. Eu tenho que tomar consciência disso mesmo, de que Patrícia, eu tenho esse conceito, né? O Deus é Patrícia, sou eu, experimentando em diferentes facetas e está continuamente expandindo. Isso, e não é esoterismo, está comprovado cientificamente já que tudo está mudando continuamente, que a matéria não é estática, que tudo está transformando. Quando vai ser o dia que vamos a tomar consciência e dizer, se quero cambiar minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa, dar um passo, ao menos alguma coisa. Exato. Trocar algo. Troquemos o sofá de lugar, a mesa, para tentar olhar diferente. São diferentes estratégias Estratégia, sim. para isso, né? Eu estou pensando e às vezes é difícil para mim me expressar em português, mas é isso mesmo. Imagina, São você se coisas expressa muito que bem. temos que tomar consciência, atuar, né? Sim, sim. Fazer. E quando Essa você a ver sim. isso. Marcelo, quando você fala da experiência, ou seja, que a experiência é neutra, a gente que coloca o valor na experiência. Então, a gente fala que aquilo é bom ou que aquilo é ruim de acordo com o sistema de crença. Então, na Índia, por exemplo, eles falam que a gente tem o sexto sentido e que não é o sexto sentido esotérico. Que o sexto sentido seria a mente. A mente como um aspecto sutil do cérebro. E aí o que acontece? Dependendo de como, ou seja, do que está acontecendo. Eu estou em São Paulo e um vizinho aqui está disparando a buzina, estou na casa dos meus pais, agora parou, enfim. Quando a gente fala da mente, desse lugar sutil, então pensar nela como alguém que está lendo as experiências e está colocando aquilo como um bem e como um mal. Quando a gente passa por essas experiências todas, independente desse sistema de crença, de como a gente lê, de como a gente tem a percepção, a gente de repente pode olhar para algo que foi ruim em algum momento da nossa vida e depois que a gente viveu, a gente olhar para aquilo e falar assim, no fundo aquilo foi bom, porque eu cresci. Porque aquilo me levou a algo maior do que o espaço onde eu estava, espaço interno. Agora, o que é comum nas experiências é o que? A gente entender o que é dor. O que a gente entender o que é além do sofrimento do que a gente escolhe, porque, ou seja, como o Marcelo estava falando, a gente vai procurando, ninguém está amaldiçoando a gente, não existe um Deus, uma deusa, a gente está colhendo o que a gente está plantando. Agora, o que eu gostaria que a gente pensasse nessa perspectiva é quando a gente fala de um mestre animal ou do meio ambiente, da mãe terra, eles não estão fazendo as escolhas. A pureza desses seres é tamanha que eu até arrisco dizer que a missão deles no planeta é não deixar a gente explodir tudo. Porque se dependesse, ou seja, dessa mente doentia do ser humano, a gente talvez já tivesse queimado esse planeta e explodido ele para fora do sistema solar. Mas o que acontece? Esses seres são muito puros. Só que dentro dessa experiência que a gente está vivendo aqui, crescendo, a gente não pode esquecer que, de acordo com o nosso sistema de crença, a gente, por exemplo, pode ter alguém escutando aqui
que no sistema de crença não vê nada de errado de comer um queijo, por exemplo, porque não está consciente que aquele queijo vai levar uma mãe e um filho a sofrerem. E aquela experiência que aquela mãe e filho vão ter, embora aqueles seres também possam crescer com aquilo, ainda assim é a gente infringindo, é a gente perturbando a experiência do outro. Então, o que eu gostaria que a gente falasse aqui também a respeito de experiências é para quê? A gente poder escolher a melhor experiência para nós. Ou seja, se esse caminho significa que não, eu tenho que ser realmente na dor, eu tenho que ver o que quer que seja, e quando eu sofro, daí eu aprendo e maravilha, essa é a tua escolha. Agora, a gente não pode colocar essa escolha em outros seres. E o que a gente tem feito por inconsciência, a gente tem colocado o planeta inteiro, em termos do que é esse planeta, essa Terra como entidade, eu vou arriscar dizer aqui. Essa entidade Terra para sofrer. A gente tem colocado mestres animais para sofrer em uma experiência que eles não estão escolhendo. Porque, por exemplo, quando eu falo que a minha experiência é fumar, e quando eu tenho eventualmente um enfisema pulmonar e eu não tenho mais como respirar, embora eu tenha tido isso como uma experiência minha, quem estiver perto de mim vai sofrer. Então, quando a gente falar das nossas escolhas, eu queria trazer aqui só essa consciência para nós, que as nossas escolhas e as nossas experiências, elas sempre estão interligadas com outros encarnados. E o que eu gostaria de deixar dessa reflexão é quanto a tua, a minha, a nossa, individualmente, o quanto dessas experiências tem feito do mundo um lugar melhor, e a gente também, uma pessoa, um ser, um espírito melhor, ou o quanto dessas experiências tem feito, na verdade, com que esse planeta, com que esses seres, essa entidade como a Mãe Terra, vivam em miséria, em sofrimento. Porque a gente vai colher disso também, espiritualmente falando, a gente vai colher disso. Isso não é uma maldição. Isso é simplesmente uma lei de causa e efeito. Então, outra vez, quando a gente fala de experiência, tem esse lugar que é íntimo de cada um. Só que a gente não pode escolher a nossa experiência desconsiderando a experiência que os outros vão ter em consequência da nossa inconsciência e do nosso egoísmo. Então, eu queria só trazer isso aqui, porque a vida não é só sobre nós. A vida é maior que nós. Enormemente importante. Enormemente importante. O individualismo é uma coisa que temos que deixar. Nós somos seres de inter-relação, né? Tudo está conectado. E isso mesmo, os animais só não têm poder de decisão, decidir, porque eles trazem, por exemplo, o cachorro, ele é só amor. E eu posso gritar o cachorro, mas ele vai voltar para mim com tudo amor. E ele tem tanto amor que é capaz de ser, de alguma forma, agressivo, porque o dono, ou a pessoa que está com ele, é agressivo, é fiel. Então, essas coisas, atrás disso que parece o cachorro agressivo, aí tem amor. Tudo tem esse propósito. Às vezes, quando eu caminho por uma situação que não gosto, que me traz sempre amor, porque, como você dizia, se há uma banda de lá de Porto Alegre que se chama Infinito Havaí, que tem uma frase que eu adoro, e vou trazer essa. Se eu soubesse antes o que sei agora, erraria tudo exatamente igual. É uma coisa de. Agora estou aqui porque eu passei por lá e aprendi disso. E isso é experiência, e isso é consagrar e reconhecer e venerar e honrar o meu caminho e trocar a forma de olhar. Se eu tenho problemas com meu pai, eu não entendi que ele me amava como ele sabia amar. A mesma coisa com minha mãe, a mesma coisa com todas minhas relações. Isso é dizer, este é meu caminho, eu vou caminhar de uma forma em comunhão, porque isso é de tudo, isso é uma responsabilidade humana como raça humana. Sim. Não, uma coisa que vou
me animar a trazer isso de que agora hago qualquer coisa e depois, quando eu morrer, vou ir para o reino do céu. Isso não é assim, gente. Eu sei que às vezes temos esperança, mas sempre temos o trabalho de crescer aqui e do outro lado. Se pensarmos um pouco, nós estamos vivendo num corpo. Cientificamente, somos átomos. Quem é que está falando agora? O átomo? Marcelo, quem é esse? Está experimentando no físico, nada mais. Mas o físico, já sabemos que é matéria, átomo, campo magnético, já sabemos tudo isso. Sim. Quem é a pessoa que vai crescer, que vai experimentar e que vai dizer, bom, até aqui, até agora eu criei, ou eu, não sei, tinha uma forma de viver. Para trocar, tenho que trocar, de alguma forma. Difícil ou não, tenho que trocar. Se eu penso, ou digo, vou trocar a forma, mas eu sempre estou no mesmo lugar, Uhum. não vai baixar nada do céu para me dizer agora tem um caminho, estou iluminado. Iluminado de nada, gente. Já estamos iluminados. Já somos humanos e somos puros, enormemente. Mas temos que fazer o trabalho esse que incomoda de crescer. O caminho espiritual não é o mais fácil, é o mais difícil. É o caminho de olhar para dentro e ver as sombras e ver as luzes, é o caminho mais bravo, Sim, complicado. sem dúvida. E você sabe, Marcelo, você colocou alguma coisa como que o mestre animal, que eles são só amor. O que tá, eles são capazes de decidir. Antes eu só quero colocar isso aqui de uma observação que eu tenho convivendo com eles e quero saber tua opinião dessa observação também. Quando a gente pensa que eles não são capazes de decidir, na verdade nós estamos forçando eles a decidir. E eu quero lembrar que a gente já fez isso, por exemplo, com mulheres. A gente já achou que as mulheres não tinham a capacidade de decidir. A gente já achou que as mulheres tinham que viver submissas e subjugadas aos homens. Porque a gente acreditava que elas também não decidiam, que nós mulheres, não decidíamos, que nós não tínhamos a capacidade de pensar sozinhas. Isso também aconteceu com outras raças. Quando a gente pensa no preto, a gente fez isso com outras raças, ou seja, então tem toda, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que o fato da gente impor a nossa força sobre os demais não faz com que eles sejam quem a gente pensa que eles são. O que eu noto, Marcelo, e eu quero te ouvir a respeito disso, é que a gente não dá oportunidade. Então a gente pensa que de repente, você estava falando sobre essa questão da gente viver em comunhão. Eu convivo com 3 mestras búfalas. E elas são dos seres mais incríveis que eu conheço. E uma das coisas delas, por exemplo, quando uma deita, as outras, mesmo que elas estejam com vontade de andar para outro lado, elas deitam ao lado. Quando uma levanta, ela vai lá e cutuca a outra para levantar. Se elas não se encontram no pasto por qualquer razão, porque uma correu, veio a chuva, tem alguém na frente, foi para trás de uma árvore, qualquer coisa, elas começam a chamar a outra. Porque elas têm esse senso que você está apontando, de união. Elas têm esse senso de saber que uma protege a outra. Elas têm esse senso de entender coisas que nós, seres humanos, ainda não estamos entendendo. Então, eu só queria trazer essa observação aqui. E eu sei que tem toda a questão do português e do idioma, mas eu só queria deixar essa reflexão de que a gente já fez isso com outros seres. A gente já fez isso com mulheres, a gente já fez isso com o preto, a gente já... E eu não estou falando com tudo isso de que não, então a Patrícia agora está colocando a mulher, o preto, o animal, tudo no mesmo lugar. Não, para mim o animal é mestre. Para mim, em qualquer lugar onde a gente possa colocar um ser humano no mesmo balaio do mestre animal, eu estou elogiando o ser humano. Porque o que o mestre animal é capaz de fazer está muito além da nossa capacidade. Então, eu queria colocar isso aqui como reflexão e queria entender, ou seja, escutar de você o que você acha dessa ideia. Não me pude expressar bem em português. É isso mesmo que você estava trazendo, que nós obrigamos de alguma maneira a eles. É isso. Não é eles dizerem, claro que sim, mas temos essa capacidade destrutiva, né? Sim, Essa sim. de obrigamos
porque temos muita força, mas para que lado utilizamos essa força? Exato. Essa é a coisa. E às vezes eu me atrapalho um pouco em português, mas é isso mesmo, eu sei que é isso. Agradeço, Marcelo. Eu só quis trazer, eu sei que tem toda a questão do português também, mas às vezes a pessoa que está ouvindo e que não te conhece pode achar que você pensa desse jeito. Eu sei que você não pensa assim, porque eu te conheço, porque a gente conversa e porque eu sei do teu espírito lindo e do teu coração. Então eu só quis trazer isso para as pessoas entenderem. Ou seja, eu sei que o Marcelo não é uma pessoa que acredita em subjugar outro ser, qualquer ser. E por isso que eu quis trazer isso aqui. Por favor, não, não, tudo o contrário, não, não, por favor. Exatamente. É isso mesmo, né? Exatamente. Então, eu É, só quis trazer isso porque o teu coração, o teu amor, o que você traz nas tuas músicas, o que você traz de consciência. Eu nunca consagrei medicina com você, mas eu tenho certeza que consagrar medicina com você é abrir um portal gigantesco. E eu sei desse amor que está no teu coração e eu sei que isso te move. Então, eu só quero deixar isso claro aqui, porque eu acredito que cada um de nós seja ativista. O Marcelo é ativista através da música. O Marcelo é ativista através do canto. O Marcelo é ativista através do amor que ele sente, dessa sabedoria que vem de uma forma tão natural quando ele fala. E eu só quero ter certeza que todos aqui, todos, estão de alguma forma captando esse ser real que você tem, Marcelo. Te agradeço por me permitir colocar essas outras muito reflexões. agradeço, porque eu às vezes não sei como me expressar bem em português, mas não, eu sou um enamorado dos animais, qualquer animal para mim é sagrado. Meu caminho começou desde bem jovem, né? Eu tinha 15 anos, nos anos 90, e eu ia meditar. Era difícil para mim, porque meus amigos não entendiam por que eu fazia essas coisas, né? Eu tive um caminho difícil, mas eu sabia que tinha que fazer isso, no meu coração. Eu não falava de nada. Eu sabia que não era preciso me queixar da vida. Era preciso caminhar. E eu ia tentando, provando, compartilhando, tomando dos outros essa beleza de poder perguntar, de poder expandir. Talvez o outro tenha razão, e os dois temos a mesma razão, porque eu tenho uma forma de olhar e poder compartilhar e não discutir, não pelear. Essas formas são muito mais amorosas. Sim, E não estamos falando de Deus, estamos falando de humanos. exato, E é exato, maravilhoso poder compartilhar desse lado, te exato. ajudar. Quando eu tive a possibilidade de me olhar profundo através das plantas maestras, as plantas, o que trazem é que eu posso olhar para mim cara a cara. Eu não tenho forma de escapar das coisas que eu tenho que olhar. Se tenho a possibilidade de culpar a ayahuasca, nesse caso, mas ela não me pediu que eu tomara o brebaje, né? Ela só está aí dizendo, olha, Marcelo, é aqui, aqui, aqui. Depois eu saio da cerimônia e tenho que praticar o Exato. vivido, porque sempre temos o que se chama livre albedrío, né? Minha vida é minha. E eu tenho o lápis para desenhar todos os dias o que eu quero fazer. O que eu quero fazer hoje? Bom, eu tenho que ir procurar isso. Fazer, fazer, fazer. Se eu quero ver um mundo melhor, tenho que fazer. Oferecer ajuda, poder. Se eu me queixo da sujeira das praias, vou com um bastão ou um Sim, apetite e tomamos o lixo, colocamos numa sacola e isso é serviço. E não estamos falando de nenhum espírito de Deus tem o que fazer. Se eu faço pequenas coisas, pequenas, grandes coisas, você está ajudando. exatamente. Ajudando a Deus, ajudando os animais, ajudando a tudo. Né? Exato. Exato. Uma das minhas canções, que se chama É Tempo de Ver, Uhum. foi uma coisa que é uma forma de tomar a vida. E quero trazer isso. Quando uma gota está no mar, não se pergunta que é gota. Imagine um enorme mar. Ele é uma totalidade, mas nós aqui estamos experimentando como gota.
Sim. sem entender que o problema, se faço mal para mim e eu sou, por exemplo, ególatra, se diz, Aham. individualista, Sim. em definitiva, estou fazendo mal para o mar. O mar que é? O planeta, a sociedade, o mundo completo. Pensem numa gota. Eu tenho que fazer por tudo, porque sempre vai ser. Se eu contamino o meio ambiente, para mim também vai ser o efeito. Sim. Se eu mato animais, para mim também vai ser o efeito. Se eu derribo com a floresta, para mim também vai ser o efeito. É simples de pensar. Não temos que ir a nenhuma igreja, não temos que ir a nenhum lado, só pensar. Por que está acontecendo o que está acontecendo? E que é o que eu posso fazer para contribuir? Como seja, uma pequena coisa, né? Sim. É bem importante isso. Os pequenos serviços fazem o grande serviço, né? Exatamente, Deixa eu exatamente. expressar a ideia. Não, tá lindo, Marcelo. Eu também acredito muito no serviço. Na verdade, eu não acredito que viver possa ser mais pleno do que o serviço. Eu vejo que algumas pessoas têm ideias românticas a respeito da vida, a respeito de que, bom, quando eu terminar a faculdade, então eu vou ser plena e feliz. Quando eu fizer a pós-graduação, quando eu comprar essa casa ou trocar de carro, ou tiver 8 filhos, ou 2 filhos, ou nenhum filho, ou quando eu casar, ou quando eu separar, eu vou ser plena. E para mim, o sentido mais profundo de plenitude é esse serviço. E esse serviço não um serviço que, de repente, a gente poderia se deixar seduzir pelo ego, e um serviço que então fosse, não, então nós vamos criar uma cura planetária e algo muito grande e teremos monumentos depois de nós. Não, ninguém vai lembrar do nosso nome. Ninguém vai saber que a gente passou por aqui enquanto indivíduo, mas vão saber como a gente viveu em função de tudo que a gente vai deixar anonimamente. E anonimamente, para mim, é esse serviço que você está dizendo. É o que cada um pode fazer todos os dias. Eu pratico comigo um lugar de não reclamar. Um lugar de tentar agradecer por tudo. Então, eu tento o tempo inteiro falar por que isso está aqui. E como eu acredito que a vida é muito abençoada a despeito de todos. Eu sempre tenho para mim, quando as coisas vão muito difíceis, eu dou um passo para trás e eu olho e eu falo, nossa, mas como a vida ainda é bonita. E a vida é bonita porque tudo isso que acontece é uma oportunidade de serviço. Quando a gente vê um ser sofrendo, ali tem uma oportunidade de serviço. Quando a gente vê a mata sendo dizimada, acabando, ali tem oportunidade de serviço. Quando a gente vê as nossas diferenças sociais, pessoas que estão jogando coisas fora ou estão sendo acumuladoras, e ao mesmo tempo outras que não têm um travesseiro para deitar, ali tem uma oportunidade de serviço. Quando a gente olha para dentro da nossa família, entre os familiares que não se falam, ali tem uma oportunidade de serviço. E para mim a vida, ela se coloca num lugar de plenitude quando a gente serve. E ela deixa de ter essa plenitude ou deixa de realmente colocar e estar num lugar de amor quando a gente se retira do serviço. Quando a gente começa a querer ser servido. E essa é uma condição que a nossa sociedade tem. A gente mede o nosso sucesso pelo quanto outros seres nos servem. E eu queria deixar a reflexão aqui para nós que, na verdade, que esse sucesso seja medido pelo quanto a vida de cada um é capaz de servir o outro, sem que o outro jamais reconheça. Ninguém vai te parar na rua e falar, olha, eu te agradeço pelo que você fez. Não, você vai ser anônimo, eu vou ser anônima, ninguém vai lembrar da gente. Só que quando a gente deitar no travesseiro para dormir à noite, a gente vai ter a consciência tranquila. E quando a gente deitar o nosso corpo nessa terra para o grande sono, ali a gente vai se desprender tranquilo também. Porque a vida foi serviço. Sim, é assim para mim também. Que maravilha isso. Gratidão por isso. É a verdade, o anonimato é a melhor coisa, porque eu estou obrando para tudo. Ou seja, Sim, é isso. Se sim, esperar reconhecimento, se esperar gratidão dos outros. Se os outros são gratos, melhor.
mas eu faço o que eu posso fazer dessa posição, como trazendo isso do grande círculo da vida, né? Cada um dos seres estão numa posição precisa, perfeita, Sim, como ser. sim, sim. Você sabe, Marcelo, você me fez lembrar de uma passagem com a medicina. E eu lembro que eu recebi um lugar muito bonito de orientação. E foi uma orientação muito forte, muito esclarecedora, como, enfim, as cerimônias conseguem fazer. E aí, nesse momento, quando realmente tudo passou, eram vários seres ou várias entidades, 3 ou 4, e eles me guiaram nesse processo de esclarecimento. E quando tudo acabou e eles começaram a se distanciar dentro dessa mística da cerimônia, eu parei esses seres e falei, mas eu nem sei o nome de vocês para agradecer, para acender uma vela, para rezar, cantar um mantra. Aí eles olharam para mim, eles falaram, eu não fiz para vocês agradecerem. Eu não fiz por gratidão. Eu fiz porque é certo. E eu nunca soube o nome, eu nunca soube a linhagem, eu nunca soube do que se tratava. Eles simplesmente viraram as costas e foram embora. E isso, para mim, é a inspiração maior do serviço. Então, não é falar, olha o que eu fiz por você. Não tem nada disso. A gente só está fazendo o que é certo. Se você olhar para o sofrimento de um mestre animal e aquilo não te falar no coração para você fazer alguma coisa a respeito, é você que precisa de resgate, você que está ouvindo a gente aqui. Se a gente olhar a terra acabando a água, pegando fogo, os mestres ursos em cima de cubos de gelo em vez de icebergs, e aquilo não remeter a uma mudança íntima e profunda, é você que precisa de resgate. Agora, se você está olhando tudo isso, isso te incomoda, isso te dá tristeza, isso te faz sofrer, aí está a tua oportunidade de serviço. Então, faça alguma coisa e não faça porque eles vão te agradecer. Faça porque é certo. Isso, é assim. Para mim também. Eu me lembrava de uma canção do Alonso del Río, que ele diz: por ruta salvaje me mostraron lo cierto, y ahora voy casi despierto y con ligero equipaje. Que lindo. Não temos mais que o certo, a certeza de que isso que estou falando me faz feliz, grato, anônimo e perfeito. E assim vou morrer, livre, perfeito, em paz. E essa é a verdadeira vida. Gratidão, Patrícia, por tudo isso. Gratidão por falar por mim, porque às vezes não posso falar bem em português. Imagina. Essas coisas têm de essência, né? Mas eu, assim, assim é como você diz, eu sei que é assim. Exato. É, E você se expressa muito bem, viu? Não, não pensa que você não se expressa bem. Você se eu, expressa muito bem, entende tudo, né? eu me Você... di conta que estava falando do que os animais não tinham poder de decisão, que coisa, né? Não, por favor, gente, não. Não, Por imagina, eu só quis trazer isso só por isso, porque eu te conheço, e foi só um lugar que por Deus, para meu ficar Deus, claro. Mas que você é coisa. fora de série, Marcelo, e eu sou muito grata por tudo, e espero que, como a gente falou no começo, você possa estar aqui no santuário, e a gente, lá, né, que eu tô na casa dos meus pais agora, mas enfim, e que a gente possa estar junto, e que a gente possa ter essas reflexões, e chamar outras pessoas para a roda também, onde a gente consegue realmente tocar esses lugares. Porque eu noto também, Marcelo, que a gente humanidade, a gente sociedade, a gente tá tão raso, a gente tá tão realmente vão, a gente tá tão, sabe, é tudo tão... Eu fico olhando aqui, eu tô em São Paulo agora, e eu olho as pessoas freneticamente nas aparências que a gente falou lá atrás. E a gente, nas aparências, a gente sempre vai ser separado. A gente só vai conseguir se unir quando a gente sair das aparências. A gente já falou disso aqui na live. Só que o mundo inteiro e a sociedade toda, ela cultiva. A sociedade e ele, mundo, cultivam. Os dois juntos, eles cultivam aparências. E a gente se vê contra isso é uma força hercúlea que cada um de nós tem que fazer. Só que essa é a força que vai justificar a nossa vida. Se a gente simplesmente ir seguindo o fluxo da destruição, da autodestruição, o fluxo da reclamação, o fluxo da vítima, o fluxo de culpar o outro, a gente vai chegar no fim da nossa vida tendo a impressão que a gente não viveu. E se a gente não viver, a gente perde essa chance que o Marcelo já falou um pouco antes, que é essa bênção da vida.
Viver aqui, agora, nesses tempos, para quem gosta de serviço, para quem gosta de servir, você nasceu no tempo ideal. Não reclame, agradeça, porque hoje, no mundo de hoje, para onde você olhar, você vai ver alguma coisa para fazer. Então, olha para tudo isso com um senso de gratidão, de olhar e falar, nossa, que incrível, eu nasci numa época. Imagina se você tivesse, você que gosta de serviço, que está ouvindo a gente, você nasce na era de ouro. Que as pessoas só precisam pensar uma na outra, que o relacionamento é estreito entre deuses e humanos, entre mestres animais e o reino vegetal. Não, você que gosta de serviço e encarnou, agora você tem oportunidade para todo lado. Você está cercado de bênçãos no sentido de aliviar o sofrimento, de fazer algo positivo. E como comentei dessa vivência que eu tive com a medicina, não porque alguém vai te agradecer, mas porque é certo. Então façam o certo, sabe? Que a gente possa ter essa coragem de fazer o certo e de trazer essa força. Você sabe, Marcelo, algumas vezes eu escuto você falar, por exemplo, e você também tem uma voz muito doce, você tem um elemento ar muito forte, né? Esse ar que voa, esse ar que é leve, e mesmo as águas das emoções, e que são profundas também. E eu olho para tudo isso e eu tento ficar aprendendo, porque esses assuntos me fazem queimar. E daí, quando eu percebo, eu já estou falando alto, estou gesticulando, estou toda lá. Então, enfim. Então, agora agradecer por permitir, ou seja, que eu me manifeste aqui na minha plenitude. Às vezes também eu sou fogo, né? Porque às vezes é preciso ser fogo, ar, água, é preciso, porque temos que dizer as coisas como são. E vinha para mim isso de como podemos saber se essa época é o passado ou presente? Que importa? Exato. Agora tem oportunidade. Eu me lembrava de uma película que eu adoro, que eu muitas vezes olho com minhas filhas, que é Kung Fu Panda, né? E quando ele se encontra com o maestro, disse o maestro para ele, o maestro tartaruga, disse: o passado já foi, o futuro é incerto, mas agora é a melhor coisa, por isso se chama presente, né? O presente é o presente, é o maior presente. Ter a vida é a mais maravilhosa cerimônia, mas é a coisa de nós fazer o melhor por nós. E se fazemos por nós, fazemos por tudo. Sim. E te agradeço por falar por mim, explicando tudo isso, porque é bem importante ser fogo. Ser fogo como você essa vez, eu adoro essa parte, porque é bem importante nesse mundo. Sim, sim. E aí, gente, temos que fazer, não esperar que você manche uma entidade, nada, é agora, aqui, agora. Temos que fazer. Se tenho que comprar, se tenho que tomar a cadeira e colocar lá, fazer. O que você acha? Exato. Esses meus exemplos em português são difíceis, mas é isso, fazer. Sim, sim. Que lindo, Marcelo. Eu te agradeço de verdade essa oportunidade e fico aqui no aguardo que a gente possa estar sempre mais junto. Você falou a respeito da expressão, eu noto que a gente, eu não sei se foi alguma coisa que a própria medicina expandiu, e por isso que eu tomei a liberdade de falar aquela hora, mas eu noto que a gente vê muitas vezes pelas mesmas perspectivas. E isso também me faz ter você como um irmão do caminho. E eu te agradeço ter te encontrado e poder caminhar junto, realmente, sabe? Junto nesse serviço. E o serviço é algo muito interessante, gente, que o serviço não é igual para todo mundo. Como, por exemplo, o Marcelo, ele faz um serviço lindo com a música. Ele faz um serviço lindo também falando, porque ele fala muito bem, como a gente pode notar. Ele faz um serviço lindo na amorosidade. Agora, para você, de repente, o teu serviço vai ser simplesmente cuidar da tua mãe, ou criar o teu filho com dignidade, ou, quem sabe, se entregar para o amor que você se fechou por causa de alguma ferida antiga. Talvez o teu serviço seja plantar uma árvore. Talvez o teu serviço seja falar para os teus vizinhos economizarem água. Talvez o teu serviço seja o que quer que fale ao teu coração. O importante é só que o serviço seja parte da tua vida. E a gente não medir esse serviço pelo que ele representa para nós, mas pelo que ele representa para o outro. Enorme gratidão, Patrícia, por tudo. Marcelo, eu posso te pedir para que eu sei que o tempo está estourando aqui, eu estou olhando aqui, por isso que eu estou falando, e eu sou especialista
certeza que aqui tem algumas pessoas do Ah, o que santuário, eu não sei aconteceu com... o quanto dessas pessoas. Eu sei que a tua trilha sonora está em muito dos nossos vídeos, e eu não sei se você está com o instrumento perto também, ou se você sente fazer isso, mas eu gostaria de te pedir para fechar a live, se você sentir assim, de conduzindo a gente, sabe, através da tua música, que a gente simplesmente pudesse respirar um pouco profundo e sentir esse poder do teu serviço, que é a música, e de repente deixar essas palavras ancorarem no nosso coração, isso tudo que foi trocado aqui. Como que isso fala para você? Muito bem. Eu não tenho o violão aqui, mas tenho esse instrumento, uma flauta lagota, que eu, bom, um amigo fiz para mim e, e disse eu tenho esperança de que podamos crescer e caminhar. Temos que caminhar. E, bom, não sei, mas eu acho que todo mundo já compreendeu. Isso que trazia a Patrícia do serviço. Seja o que seja, seja o que seja, não tem por que ser músico, seja o que seja, vai estar bem. E é preciso compreender que eu estou aqui porque o planeta precisa de mim. E eu preciso do planeta para crescer. Na época perfeita, no momento perfeito, com os pais perfeitos, com as relações perfeitas. O que eu queria deixar aí. Que lindo, querido. E antes de você começar, eu quero só. Eu vi aqui que tem muita gente pedindo qual é o instrumento, canta, dança, canta, toca, canta. As pessoas estão aqui manifestando. Eu queria saber de quem está aqui na live agora e quem escutar essa live depois, deixar os comentários ou mandar no inbox para gente, se o Marcelo tiver disponibilidade para a gente fazer como se fosse um concerto online na semana que vem, se ele tiver, se ele puder, né? E quem está interessado nisso, comenta, deixa uma mensagem para nós, para que a gente possa se reunir de novo. Daí a gente, nosso perfil, convida o Marcelo, para que a gente possa deixar que a música dele fale tanto quanto ele já fala em português, em espanhol, em inglês, com tudo isso, e trazer esse talento. Então, vou pedir isso para as pessoas, e, enfim, perdão por te interromper, e eu tenho certeza que, olha lá, a Kênia já está falando, ó, claro, o pessoal está vindo aqui com tudo. Então, se tiver disponibilidade, depois a gente se fala, Marcelo. Desculpe interromper. Muita gratidão, querido, pelas palavras. E sim, vamos caminhar. Vamos caminhar. Trazer isso, eu queria deixar esse toque de flauta lagota e uma das formas de poder, uma formas que eu achei na minha vida para poder começar às vezes processos é perguntar em silêncio. E é essa coisa que vem, que não deixa de ser uma meditação, essa coisa que vem, poder levar a poder praticar, né? Se eu chega uma coisa, vai chegar uma mensagem perfeita. Que seja. Talvez seja, como disse a Patrícia, dar uma palavra para meu filho, poder olhar a meus pais diferente, poder fazer o que seja. Então, trazendo a música com esse propósito, né? De claridade, de guia e humildade por tudo o que eu tenho. E agradecer por tudo que eu tenho. Assim é perfeito para poder crescer.
Bendito os teus talentos. Gratidão, Não querido. tenho palavras para expressar o que se sente aqui. Que você sinta o que passa aqui também. Não só em mim, mas de novo de toda a nossa equipe, do Vitor, de Mestres Animais. A gente tem um enorme amor fraterno por você. E a gente espera a oportunidade no ano que vem de poder te abraçar e quem sabe na próxima semana estar junto virtualmente de novo, Claro. trocando. Enorme gratidão, Patrícia, por tudo. Vou deixar aqui os links de um santuário. Também, por favor, me passa os links para doar o que seja, tudo o que seja, me passa para compartilhar. Gratidão, E querido. te agradecer, não tenho palavras para te agradecer. Você é um ser maravilhoso, de verdade. Bem fogo e tá muito bom. É muito importante. Agradeço por me aceitar como eu sou. E, claro, temos que reconhecer nosso fogo, nosso ar e tudo isso, né? É importante. Mande um Agradeço, beijo, querido. Um grande beijo um grande beijo para todo mundo lá, para para todos. Vitor, para tudo. Gratidão. Eu que agradeço.